Fala galera, beleza? Quem fala é João Eduardo, setorista do Clube Atlético Paranaense. Estou aqui para mais um vídeo, mais um boletim informativo para você, torcedor do Furacão, ficar informado de tudo que acontece de mais importante no dia a dia do Atlético, né? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre os bastidores e do momento que vive a equipe do Atlético, né? O Atlético que jogou já pelo Brasileirão na terceira rodada foi derrotado pelo Galo jogando fora de casa, uma atuação bem abaixo do esperado e que tem insatisfeito, né? Não vem agradando a torcida rubro-negra. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, até porque, né, algumas declarações de jogadores após a partida dá a entender que o clima não tá tão legal assim. O Atlético que perdeu poucos jogos, né, tem apenas 3 derrotas na temporada, mas 3 derrotas que aconteceram em período muito curto de tempo, né, neste mês de abril, e tem desagradado, né, a torcida e, ao que dá a entender, algumas aspas de jogadores, até mesmo alguns atletas, né, a situação ali do Paulo Turra da maneira de jogo do Atlético. A gente viu, por exemplo, né, o Vitor Bueno, que era que se destacou muito no início de temporada, perdendo titularidade nesse momento do campeonato, né? E até deu uma declaração ali pós o jogo do Atlético Mineiro que chamou bastante atenção. E justamente isso que a gente vai abrir falando, né? Então, abre aspas para o Vitor Bueno. Quem resolve isso aí é o treinador, de quem joga ou não. Nos minutos que tivermos a oportunidade de fazer alguma coisa, tem que mostrar o seu melhor. Isso eu falo por mim. Poderíamos ter tido um resultado muito melhor do que esse. O time que quer chegar lá na frente tem que fazer o melhor de casa. O Atlético Mineiro briga lá em cima, então para nós era um confronto direto. Se tivéssemos o ímpeto do segundo tempo durante todo o jogo, poderíamos ter saído com um resultado melhor. Um encaixe outro ali, como foi no segundo tempo, dificultou um pouco e fez com que o adversário crescesse na partida e tivesse chance de fazer o gol. Então, fecha aspas para o Vitor Bueno. Essa aspa chamou um pouquinho a atenção, porque o Thiago Heleno, também capitão do Furacão, deu entrevista coletiva falando que ali o primeiro tempo do Atlético foi jogado no lixo. O Atlético não jogou no primeiro tempo. E assim como o Fluminense, o Atlético sai atrás do placar muito cedo. Então o Atlético tem entrado com uma formação mais defensiva nesses duelos e não tem dado certo. Então larga atrás do placar e depois tem que partir para cima e tentar uma virada. E isso tem irritado alguns torcedores e dá a entender, nas aspas dos jogadores, também não tem agradado os próprios atletas. Então aí talvez isso é um momento de pressão para o Paulo Turra, não em resultado, mas principalmente em desempenho, que o Atlético investiu muito, né? O Atlético apresentou o balanço recentemente. O Atlético aí, no último ano, investiu cerca de 94 milhões de reais e não trouxe muitos jogadores para reforçar esse elenco e talvez entenda que tem peças para ter um jogo mais propositivo e não um jogo tão recuado, reativo, que nem o Atlético demonstrou nesse início em partidas como contra o Atlético Mineiro, também contra o Fluminense. Então isso não tem agradado muito aos torcedores e também a comissão e também alguns jogadores, ao que dá a entender. Detalhes ainda sobre o próximo duelo, o Mato, né, que é um lateral direito que vem crescendo ali no espaço, inclusive participou no duelo da Copa do Brasil, né, deu assistência para o primeiro gol, teve um choque ali com o goleiro do Galo, e com isso ele teve uma fratura no rosto, e provavelmente será desfalque para o duelo contra o Libertad na quinta-feira pela Libertadores. O Furacão visita o Libertad, né, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores, lá no Paraguai. Então o Atlético tem 4 pontos, mesma pontuação com a Alianza Lima, que é líder do grupo, e o Libertad vem logo atrás com 3 pontos. Então, se o Atlético perder, será ultrapassado pelo Libertad e vai deixar ali a zona de classificação para a próxima fase, né? Lembrando, ainda temos 3 jogos, temos muito tempo ainda, na verdade, 4 jogos contando com esse, mas né, é uma partida bem importante para o Furacão e não vai ter essa opção do Matos no lateral direito. Deve se querer o Kelvin, que nesse momento é titular, por mais que o Matos não venha numa crescente, o Kelvin é o titular na posição, mas não vai ter nessa opção no banco de reserva para o Paulo Turra e a comissão técnica. Então, desfalque aí para a equipe, que deve ter o retorno do Fernandinho, né, que foi preservado nessa partida. Lembrando que essas outras notícias você acompanha em esportesmundo.com.br. Lá tem muita informação do Furacão. Lá você fica informado de tudo que acontece de mais importante no dia de Atlético. Não perde nada, tem muito material. Tem essa fala do Vitor Bueno, tem lá a coletiva, tem coletiva do Paulo Turra também, ele falando sobre essa derrota sobre o Galo, e informações sobre o balanço do Furacão que saiu essa semana. Vai ter informações já na próxima semana sobre o duelo com o Libertad. Então lá você vai ficar informado de tudo que está acontecendo no dia a dia do Furacão. E também comenta aqui embaixo, o que você acha do Paulo Turra? Acha que o Atlético tem que permanecer com o Paulo Turra? Acha que é hora talvez do Furacão ir atrás de outro treinador? Ou você acha que o Atlético tem que mudar apenas a estrutura? Tem outros jogadores melhores do banco de reserva? O Paulo Turra tem que mexer mais no elenco? Comenta aqui embaixo, participe da nossa transmissão, né, diariamente. E é isso, então, galera, grande abraço, muito obrigado, até uma próxima.